Lucas 23, 44 até o 49, esse texto que tem por título A Morte de Jesus. A palavra então nos diz assim, irmãos: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso significa de meio-dia até 3 horas da tarde. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Que o Senhor mesmo aplique, então, a sua palavra nos nossos corações. Queridos, eu quero falar nesta noite para pessoas que se encontram desesperadas, atribuladas, vazias, pessoas que se encontram, então, sem nenhum fio de esperança, pessoas que estão muito preocupadas com o dia de hoje, em especial com o dia do amanhã, pessoas que olham para a sua própria vida e talvez não encontrem nenhum tipo de valor, pessoas que se encontrem, em especial, vazias da presença do próprio Deus, pessoas que, em uma data como esta, podem até vivenciá-la numa perspectiva apenas de um descanso, de um feriado, mas não exatamente daquilo que ela realmente representa. E a palavra que eu tenho para dizer para todos estes é uma palavra muito simples, é uma palavra de afirmação, ao mesmo tempo que é uma palavra também como um conselho, como um direcionamento para todos estes, quiçá para todos nós que aqui nos encontramos. E esta palavra é: tenha paz, anime-se. Tenha paz, anime-se. Em um momento muito atroz da vida, quando nós vislumbramos um quadro assim muito difícil, muito complicado, de muito sofrimento, parecido com este que Jesus mesmo enfrentou ali na cruz do Calvário, talvez seja muito difícil para todos nós encontrarmos ânimo e também encontrarmos paz em tal situação. O texto bíblico, como nós bem vimos, retrata aqui um momento na vida de Jesus que durou 6 horas. 6 horas foi o tempo ali da crucificação de Jesus. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã até às 3 horas da tarde, quando então ele veio a morrer. E nessas 6 horas em que Jesus ele ficou ali na cruz do Calvário, 7 palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira palavra que ele proferiu foi uma palavra de perdão. Ele orou aos céus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A segunda palavra proferida por Jesus foi uma palavra de salvação. Ele olhou para um dos homens que estava crucificado ao seu lado, e ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de afeição. Ele olhou para sua mãe e, se reportando ali a João, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E a João ele disse: eis aí a tua mãe. A quarta palavra proferida por Jesus foi uma palavra de desalento. Ele disse, clamando aos céus: Deus meu, por que me desamparastes? A quinta palavra proferida por Jesus foi uma palavra de agonia. Ele disse na cruz do Calvário: tenho sede. E a sexta palavra dita por Jesus na cruz do Calvário foi uma palavra de concretização. Ele disse: está consumado.
Mas a sétima e última palavra proferida por Jesus na cruz do Calvário foi uma palavra de rendição. Justamente a palavra que nós encontramos aqui no versículo número 46, que diz que Jesus, ele clamou, ele bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, diz então o texto sagrado, ele expirou, ele veio a morrer. Queridos, nos dói muito imaginarmos o sofrimento do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Nos dói muito fecharmos os nossos olhos, imaginarmos ali todo o seu sofrimento, imaginarmos ali tudo o que ele passou na cruz, todas as dores que ele sofreu. Por muitas vezes nós temos a oportunidade de assistirmos a este sofrimento por meio de uma película, mas nós precisamos compreender que este grito dito por Jesus na cruz do Calvário, este brado de Jesus, não foi um brado de derrota, não foi um grito ali de desespero, mas sim um brado e um grito de triunfo. Triunfo. Porque, embora Jesus estivesse ali morrendo, entregando a sua própria vida nas mãos do Pai, nas mãos de Deus, Jesus Cristo, ele estava no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle das mãos do Senhor Jesus Cristo. Há poucos dias, de forma mais exata, há 5 dias atrás, Jesus Cristo, ele já estava com a sua prisão decretada. Ele estava na cidade de Jericó e em Jerusalém já havia uma ordem para se prender a Jesus. E em vez de fugir, Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, ele vai para Jerusalém, porque havia um propósito a ser cumprido por ele. Jesus Cristo, ele adentra a cidade, embora quisessem já prendê-lo e, obviamente, tirar a sua vida. Quando ele estava diante de Pilatos, ele questiona Jesus, né? Ele diz para Jesus: tu não sabes que eu tenho o poder para te crucificar e poder também para te soltar, se assim eu bem quiser, eu tenho este poder. E Jesus Cristo simplesmente disse para ele: olha, tu não tens nenhum poder sobre mim, se de cima este poder não fosse te dado. Então, de fato e de verdade, Jesus Cristo, ele não foi morto ali na cruz do Calvário, ele não foi assassinado na cruz do Calvário, ele morreu sim, mas ele não foi morto, ele morreu sim, mas ele não foi assassinado, ele decidiu morrer. Ele mesmo entregou a sua vida ao Pai. A palavra do Senhor declara, lá em João capítulo 10, versículo 18, o próprio Cristo já havia revelado: a minha vida ninguém a tira de mim. Ninguém toma a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente eu a dou de forma espontânea, mas ninguém tem o poder de tirar a minha vida. Quando Jesus estava sendo preso ali no Getsêmani, e a palavra do Senhor diz que Pedro saca de uma espada e ataca ali um dos soldados, cortando inclusive a sua orelha. Jesus Cristo repreende e Jesus Cristo diz de maneira muito clara: olha, você não sabe se eu pedir ao meu Pai que está nos céus, Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender, para me tirar desta situação. Então Jesus, ele estava no controle de todas as coisas. A morte por cruz era uma morte muito terrível, como nós bem sabemos. E os romanos em si, eles se especializaram, sabem, em torturar a vida de um crucificado. É dito que cada crucificado, quando ele era posto ali num madeiro, ele ficava vivo de 2 a 6 dias, sofrendo ali na cruz do Calvário, sofrendo ali torturas. Muitos deles só eram assim mortos quando vinham aves de rapina e começavam ali comê-los ainda vivos. E Jesus Cristo passou 6 horas na cruz do Calvário. E quando ele cumpriu aquilo que ele precisava fazer, Jesus Cristo simplesmente, ele deu um basta. Ele disse: está consumado.
E aí ele estava consumando de fato ali a sua obra, a sua missão, aquilo que ele precisava fazer, quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego totalmente o meu espírito. Jesus Cristo de fato estava ali concretizando, finalizando e deixando muito claro que a decisão final era dele. Se nós olharmos para as reações que houveram após a morte de Jesus, e elas nos chamam muita atenção, porque primeiro o texto que nós lemos diz que a partir do meio-dia o sol se escureceu, houve ali densas trevas sobre todo o mundo, e outros textos bíblicos vão afirmar, outros evangelistas, que quando Jesus ele entrega o seu espírito ao Pai, houve ali um terremoto, um tremor de terra. Diz o texto bíblico que o véu do templo ele foi rasgado, fenderam-se as rochas. Um dos evangelistas vai declarar, inclusive, que quando Jesus ele entrega a sua vida ao Pai, quando ele morre, o poder que exalou da cruz do Calvário foi tão grande, foi tão intenso, que os próprios sepulcros ali de Jerusalém, eles se abriram, e aqueles que morreram em Cristo, em Deus, alguns homens, eles ressuscitaram, eles voltaram à vida. E aí, diante de tudo isso que estava acontecendo, a palavra diz então que o centurião, ele olha para essa situação e ele diz assim: olha, eu reconheço que verdadeiramente este homem é justo, ele é um filho de Deus. As multidões, diz o texto bíblico, saem desta situação batendo ali, no seu próprio peito, batendo ali, como se estivessem pondo a mão na consciência, mas não foi isso que aconteceu. Na realidade, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, todos esses sinais sobrenaturais, na realidade o povo, o centurião, ficaram abismados, ficaram amedrontados por isto, porque Cristo de fato, ele demonstra que ele estava no controle de todas as coisas. Foi ele quem decidiu morrer, foi ele quem decidiu pôr um fim àquilo tudo, foi ele que tomou a decisão, foi ele que se rendeu, foi ele que se entregou. Não foi na hora da morte que ele veio a morrer, foi na hora da sua própria decisão, não foi no tempo dos homens, não foi no tempo do inferno, não foi no próprio tempo dele. Ele decidiu morrer. Ele não morreu como um mártir, ele se entregou como sacrifício pelos pecados do mundo. Ele deixa bem claro que a decisão foi dele. Ele não morreu como um derrotado, ele morreu como um vencedor. Um vencedor. Por isso que o nosso culto não é um culto ao Deus morto. Por isso que nós declaramos que, embora Jesus Cristo tenha carregado ali os pecados na cruz do Calvário, que nós amamos a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de libertação. A mensagem da cruz é uma mensagem de propiciação. A mensagem da cruz é uma mensagem de redenção. A mensagem da cruz é uma mensagem de vitória. De vitória. Jesus Cristo estava assim, morrendo na cruz do Calvário. Sim, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu dores, ele se angustiou. Tudo isso ocorreu com Jesus Cristo, porque ele foi ali na cruz como um homem. Ele era Deus, mas era um homem que podia também padecer, um homem de dores. Jesus Cristo fora assim. E embora ele tenha passado por todas essas dores, embora ele tenha morrido, a decisão foi dele. Ele decidiu. A palavra do Senhor diz, inclusive, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e realmente não foram quebrados, porque ele morreu, Havia um costume de quando um crucificado estava ali na cruz, então quebravam-se as pernas dos crucificados, e em Jesus não foi necessário, porque ele já havia morrido, e ele morreu antes do que se esperava. Em 6 horas, Jesus Cristo morreu.
em 6 horas, mas a decisão foi dele, foi dele. Ele entrou em Jerusalém, ele foi para os braços dos seus algozes. Quando ele estava ali no seu último jantar com os seus discípulos, ele olhou ali para aquele que haveria de traí-lo, de vendê-lo por algumas moedas, o Judas, e ele disse: aquilo que você tem para fazer, faz o quê? Depressa. Ele não fugiu, ele não correu, embora pudesse impedir tudo aquilo, ele foi como um cordeiro mudo ali para a cruz do Calvário. Ele deixa bem claro que a decisão foi dele, ele se rendeu, ele se sacrificou, e fizeram tudo com ele calado, em silêncio, bateram em Jesus, zombaram dele, cuspiram nele, ele calado, ok, mas em dado momento, ele decidiu: Pai, chegou o fim. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi um brado de derrota, não foi um brado de desespero, foi um brado de triunfo, de vitória. Uma das coisas mais importantes aqui aconteceram, não é? Pelo menos para mim, no que concerne aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Finalmente se cumpriu uma palavra que ele havia dito alguns dias atrás. Porque certa vez, alguns dias atrás, com os seus discípulos, ele disse: olha, estas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. E ele completa: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo, animem-se. E ele complementa dizendo o quê? Eu venci o mundo. E finalmente, quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Jesus venceu o mundo. E aí, se essa verdade se cumpriu por meio da entrega de Jesus, da rendição de Jesus, se esse detalhe se cumpriu, também pode se cumprir o restante. E eis a palavra do Senhor para mim e para você que está desesperado, para você que está angustiado, para você que está entristecido, para você que se sente vazio, para você que se sente perdido, para você que inclusive se afasta de Deus, com todos os seus atos, com todas as suas atitudes, para você que vive como que a revelia do Senhor. Se o eu vencer o mundo, se isto se cumpriu ali em Cristo Jesus, no momento da sua morte, é bem verdade que também há de se cumprir aquilo que ele disse antecipadamente: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Você pode ter paz que só Cristo tem para dar. Você pode. Você pode ter a paz que só Cristo tem para dar, essa paz real e verdadeira, que mesmo em meio a dores, a sofrimento, mesmo em meio a lutas, na situação em que você se encontra, no lugar em que você está, ainda que seja uma cruz, ainda que seja um lugar de vergonha, ainda que seja um lugar de dor, de desespero, ainda que seja no fundo do poço, ali em Cristo, você pode encontrar a paz, você pode sim ter a paz que só Cristo tem para dar. Lá em João capítulo 14, versículo 26, Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele ainda complementa: eu não dou a paz como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz vazia, passageira, é uma paz sem sentido, é uma paz que tem fim, é uma paz
que depende da ausência de guerra. A paz de Cristo, mesmo na presença de guerra, ela se estabelece. Ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Você pode ter a paz que só Cristo pode dar. Se o eu venci o mundo se cumpriu em Cristo Jesus, certamente esta primeira afirmação dele, dita antecipadamente, também pode se cumprir. E se eu venci o mundo pode se cumprir, também pode se cumprir a segunda parte do versículo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Você pode ter essa paz fiel e verdadeira em meio a todas as dores que você tem sofrido. E por quê? Porque Ele mesmo venceu o mundo. Ele mesmo venceu, embora para todos que ali estivessem, enxergassem um derrotado, enxergassem ali alguém que fora morto, enxergassem ali alguém condenado, ali na cruz do Calvário, a pior morte ali da época, embora Jesus Cristo fosse apenas um farrapo humano ali na cruz, estivesse ali com marcas de dores, ensanguentado, sofrido, embora a imagem dele fosse deprimente, ele venceu o mundo. E ele mesmo disse antes: olha, no mundo você pode até passar por aflições, você vai passar por aflições, mas tende bom ânimo, tenha paz, tenha ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. João 14, 26, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. E ele completa: não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A cruz inspirava dor e sofrimento, derrota e desilusão. A sua vida pode estar sobre a mesma perspectiva, uma perspectiva de dor, de desilusão, de desengano, mas a palavra do Senhor para ti hoje é: tenha paz, tenha ânimo. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Nós não estamos aqui nesta noite glorificando a um Deus morto, não. Nós não estamos aqui glorificando a um Deus que foi assassinado, também não. Nós não estamos aqui glorificando a um Deus que foi morto, também não, que foi pego na virada, na esquina, que foi pego ali como que não vigiando. Não, Ele se entregou. Ele decidiu. A decisão foi de Jesus e Ele venceu o mundo. Tenha paz, tenha ânimo, mas paz que só Jesus pode dar, paz que só vem do alto, não esta paz que você procura, não nesses lugares que você tem ido, mas apenas em Cristo Jesus. Anime-se, anime-se, pelo que você pode estar passando, que é pior do que aquilo que Cristo passou, mas Ele disse: anime-se, tenha ânimo. E antes mesmo de passar pela cruz do Calvário, Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Certamente no momento os discípulos não entenderam, Ele venceu o mundo como? Jesus Cristo já havia vencido, porque para Jesus não há diferença de tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu venci o mundo. Na cruz do Calvário, isso ficou muito claro. Tenha paz, anime-se. Eu desejo que em Cristo Jesus, todos nós que aqui estamos, possamos experimentar esta paz real e verdadeira. Todos nós que aqui estamos, possamos ser animados ou reanimados pela palavra do nosso Deus, por este exemplo de Cristo Jesus. Mas em especial, você que não tem Jesus ainda como seu Salvador, essa paz, ela te alcança. Esse ânimo, ele está à sua disposição ainda. Ele venceu o mundo e você também pode se tornar um vencedor.
A palavra do Senhor diz que nele, em Cristo Jesus, nós não somos vitoriosos, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, mas em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra nos nossos corações, que esta palavra encontre guarida, que esta palavra te transforme, que esta palavra te acalme, te console, mas que acima de todas as coisas, que esta palavra, pelo poder do Espírito, te convença, te salve, te restaure, te traga para uma nova vida. Tenha paz, tenha ânimo, porque Ele venceu o mundo. Que Ele nos abençoe.